Salve, salve família! Eu sou o Jean Anjos e esse é mais um episódio do podcast Foi na Terapia, mas continuo meio assim. E aí galera, como estamos? Tudo certo? Espero que estejam todos bem mais uma vez. Eu sou o Jean Anjos, já me siga lá nas redes sociais, @Jean Anjos, @Fui Terapia. Siga esse podcast também, caso você ainda não siga, né? Basta só dar um seguir aí, se você tiver em qualquer plataforma, que seja no YouTube, Spotify, na Amazon ou na Apple, só dá um seguir aí. Deixe a sua avaliação também no podcast, né? Tem pelo menos no Spotify, nos outros eu não lembro agora, mas tem uma parte aqui de você deixar a avaliação através de estrelinhas. Então, deixe sua avaliação aí, né? Nos avalie também para ser bem ranqueado na plataforma. Comente, compartilhe o episódio caso você ache que faça sentido, né? Queira mandar para alguém. E é isso, bora para mais um episódio aqui. E no último episódio eu falei sobre perdão. Se você não acompanhou, basta dar uma olhada lá. No episódio 18 eu falei sobre o difícil ato de perdoar. E quando eu fui postar esse episódio, eu lembrei de alguns outros episódios que aconteceram na minha vida relacionados a essa questão de perdão, e até recente, inclusive. E eu tava lembrando disso antes de gravar o episódio, só que quando eu fui gravar, como eu não tinha anotado essas coisas, né, eu roteirizei as coisas que estavam me vindo na cabeça naquele momento, eu acabei esquecendo, e são coisas muito importantes que eu queria trazer. E depois que eu postei, eu falei, quer saber, eu faço outro depois como uma continuação. Inclusive eu até lancei, quando eu repostei, né, compartilhei no Story, eu até falei sobre isso. E aqui estamos nós. Eu vou dar continuação a isso e também vou citar um outro assunto que pode ter a ver com isso, tá? Que é o seguinte, ainda sobre o perdão, né? Depois que eu comecei a gravar esse podcast aqui que vos fala, né, sobre esses assuntos de terapia, sobre as coisas que me fez, né, eu procurar terapia, né, sobre as minhas anamneses ali iniciais, e eu falei algumas coisas que indiretamente, né, envolvi algumas pessoas. E eu recebi, depois desse podcast, essas pessoas escutaram, eu recebi alguns pedidos de perdão mesmo aqui de algumas amizades minhas e família também, inclusive. E eu achei assim curioso porque eu tava zero esperando que isso fosse acontecer em algum momento. Até porque nunca foi o intuito desse podcast, né? Esse podcast, bem como eu falo lá no primeiro episódio, é mais para eu falar sobre coisas da minha vida, sobre o que eu sei e rebuscar aprendizados de início de terapia. E ao falar desses cenários, né, que aconteceram, desses episódios, as pessoas escutaram e algumas pessoas mandaram mensagem pedindo perdão sobre uma situação X, sobre situação Y e tudo mais, e eu fico feliz demais com isso, porque de alguma forma o que eu falo tocou em alguém de uma maneira diferente, né? Principalmente quem está próximo a mim, quem me conhece, né? E eu falei, e com todas as pessoas eu falei assim que não tinha necessidade daquilo, né? Tipo assim, eu agradeço e tal, e tá tudo certo, não precisa achar que as coisas estão mal resolvidas pra mim, né? Pelo menos, mas não estão. E que inclusive, né? Eu também errava com vocês, com essas pessoas que me pediram perdão, né? Eu errei muito, mas antes de falar mais sobre isso, então, só para deixar claro que eu acho isso maravilhoso, não é intuito desse podcast procurar perdão de alguém, né? Longe de mim, não é isso. Mas ainda assim eu valorizo muito quem fez isso, então tá tudo certo. As coisas aconteceram porque, né, acontecem e a nossa vida, principalmente quando a gente é mais novo, a gente acaba sendo muito inconsequente. E reiterei, né? Que eu também errei bastante, erro até hoje, obviamente, né? Mas quando você é mais novo, a gente é muito inconsequente, muito imbecil, a gente faz muita imbecilidade em prol de coisas mínimas, né? Em prol de coisas supérfluas. E eu também fui bastante imbecil, muitas das vezes, inclusive essas pessoas que me pediram perdão, mas com diversas outras pessoas, com diversas outras áreas da minha vida, eu já fui imbecil
com minha família, eu já fui paia com pessoas do meu colégio, né, ensino médio, ensino fundamental, principalmente nesse período, né, que a gente não tem, né, a gente é imaturo, então a gente acaba sendo bastante imbecil no geral. Já fui paia com pessoas, com amizades, já fui paia com meninas, mulheres que eu já me envolvi, né, e de diversas formas diferentes, então eu tenho consciência disso, eu também erro e é importante eu falar disso, porque quando eu acabo fazendo um podcast de terapia sobre mim, talvez possa, e é uma coisa que eu penso muito, né, talvez possa passar uma impressão de terapeutizado e tudo mais, e tipo assim, zero, tá longe de mim, obviamente, eu tô sempre em busca da minha melhor versão, né? Pra exatamente não cometer nenhum tipo de erro mais desse tipo, né? E erros podem acontecer, mas é importante que eu tenha consciência das coisas. Então, no geral, tá tudo certo, né? Não tem mágoas desses episódios que eu trago no episódio, zero mágoas da minha parte. Espero que fique também zero mágoas dessas pessoas também. E é isso, mano. E vida que segue, a vida não para. E quando eu falo sobre esses erros, né, que eu cometi também, em diversas áreas da minha vida, igual eu falei, ele engloba muito erros com outras pessoas, igual eu acabei de falar, mas também erros comigo mesmo. Eu acho que esses são os mais difíceis de identificar, né? E é exatamente sobre isso também que eu gostaria de falar nesse episódio. Porque a gente é capaz, talvez nós somos capazes, talvez, de identificar melhor quando a gente erra com outras pessoas. Até porque as outras pessoas não podem nos falar depois, né? Dependendo aí do seu nível de proximidade com essa pessoa que você tenha cometido algum erro. A gente acaba, acho que é mais fácil dessa identificação. Agora, quando a gente erra com a gente mesmo, é difícil essa identificação, porque talvez não tenha muitas opções de saber disso, a não ser ter consciência do que você está fazendo, né? É um pouco mais complexo assim. Eu acho que tem pessoas que ainda são capazes de nos falar isso, né? Tipo assim, imagina, você acha que isso aqui faz sentido pra você? Mas são pouquíssimas pessoas, né, pelo menos em minha volta, que falam isso, né? Tipo assim, não pra mim em específico, mas num geral assim que eu vejo, poucas pessoas têm essa coragem, ou até abertura mesmo de falar esse tipo de coisa quando você comete algo errado que vai te prejudicar, né? Tipo assim, você vai se prejudicar. E então essa identificação acaba sendo um pouco mais complicada, né? Mas a gente erra diversas vezes com a gente mesmo também. E eu berrei diversas vezes comigo mesmo, principalmente quando eu era mais novo, e erro hoje ainda, tá? E erro muito hoje ainda. Eu queria falar um pouco sobre isso porque eu tenho pensado muito sobre muitas questões. Eu tenho pensado muito sobre muitas questões. Mas eu tenho pensado muito sobre duas questões específicas. A primeira é sobre tentar caber onde a gente não cabe, né? E em diversos pontos, em diversas áreas da vida, né? Eu fazia muito isso quando eu era mais novo, muito, muito mesmo. Mais novo assim, sem contar a adolescência, mas quando jovem ali, 20 e poucos anos, eu fazia muito, muito isso. Eu acho que isso é bem comum, né, no geral. Fazia muito isso, então eu tentava entrar em grupo de amizades que não eram meu grupo de amizade. Por que eu tentava entrar? Porque eu queria fazer parte daquilo, né? Tipo assim, eu só queria fazer parte daquilo porque eu achava talvez as pessoas legais na época, eu achava as pessoas descoladas, né, e tudo mais, eu queria muito fazer parte daquilo. Mas, mano, difícil a gente ter essa identificação de que a gente tá errando, né? Que não tem necessidade disso. Acho que falta até um pouco uma falta de autenticidade no geral. E também saber que aquilo não faz parte da gente, né? Mesmo que aconteça um rolê ou outro com essas pessoas, às vezes a gente que não faz parte da gente e é identificável isso. E eu via isso de alguma forma, mas em contrapartida eu queria a qualquer custo fazer parte de grupos de amizades específicos, de ser amigo de pessoas específicas e, mais do que isso, querer relacionar com pessoas específicas sem, né, sem ter o mínimo de reciprocidade, que é uma coisa também que é bem peculiar, bem, bem sofrido. Falando um pouco sobre a questão da amizade,
Eu vim pra BH novo, né? Eu vim pra BH com 17 anos, em Belo Horizonte, pra estudar. E então e eu morei toda, né, a minha vida até essa parte no interior, em Janaúba. Então eu tinha um grupo de amizade muito bem formado em Janaúba, né? Porque eu morei lá a vida inteira até os 17 anos. Então, quando eu vim pra cá, eu tenho familiar aqui, né? E tenho primos da minha idade, inclusive. Eu tinha esses primos da minha idade, só que eles começaram exatamente a namorar quando eu mudei pra cá. Então o trem complicou um pouco mais. Então eu me perdi um pouco nessa questão de amizade. Então eu queria a qualquer custo fazer parte de grupos de amizade específicos, querendo fazer coisas que não fazem sentido pra mim. E, inclusive, algumas pessoas até sendo muito paias comigo, tipo assim, de fazer zoações bem pesadas, assim, que hoje eu enxergo aquilo como uma resposta do tipo, não, Jean, você não faz sentido aqui, tá ligado? Tipo assim, mas enfim. É outro rolê e eu te perdoo também por isso. Nem sei se eu preciso te perdoar, mas eu te perdoo por isso também, mas aí a gente acaba fazendo muito isso, e isso vai muito pra esse lado, né, de se sentir benquisto, de querer participar de uma tribo, né? A gente precisa de pessoas para poder viver, né? A gente precisa de participar de grupos. Tanto é que existem muitos grupos distintos de muitas coisas específicas, de pessoas que têm hobbies específicos, de rolês específicos. Então a gente quer fazer parte disso, né? Então, quando tem uma pessoa carente que quer atenção, ela quer fazer parte de um grupo específico a qualquer custo, principalmente se esse grupo específico for descolado e como eu não tinha muita autenticidade, né, nesse período da minha vida, eu acabava me colocando em situações que não tem necessidade. Então, isso não faz sentido, né? E eu vejo isso acontecendo muito hoje, tipo assim, não de forma fidedigna, né? Não que me falam, mas eu olhando, né, situações específicas, eu vejo pessoas assim que eu falo, mano, cuidado, tá ligado? Mas ao mesmo tempo eu não tenho proximidade da pessoa de falar pra falar sobre isso, sabe? Tipo assim, e é perigoso, né? Tipo assim, eu acho bem triste também às vezes, né? Então, não sei se vocês conseguem identificar isso, né? Se sim, dá ideia, troca ideia, deixa nos comentários, mas eu consigo hoje, eu acho, né, identificar isso assim quando eu vejo uma pessoa que tá tentando fazer tal coisa para poder se caber ali em um grupo específico, né? Tentar entrar em um grupo específico onde não cabe, é difícil, é paia, né? É triste ao mesmo tempo. E trazendo um pouco desse âmbito pro relacionamento amoroso, por que que eu comecei a pensar nisso, né? Porque foi um gatilho que eu vi num post exatamente da Ana Sui, que eu já citei aqui no episódio que eu falei sobre BPA, sobre o livro dela, né? O livro sobre A Gente Mira no Amor e Acerta a Solidão. E ela fez um post no Instagram que é uma caixinha de pergunta e alguém mandou a pergunta do tipo assim, até quando tentar conquistar? Aí ela respondeu assim: a não ser que estejamos falando de uma vaga de emprego, sugiro não entrar nessa lógica. E olhe lá ainda. Por quê, mano? E é uma coisa que eu já sei, tá ligado? Só que quando a gente lê ou alguém fala com a gente de uma outra linguagem ou você tem um gatilho específico sobre isso de uma outra maneira, a gente começa a viajar de diferentes maneiras, né? É uma coisa que minha psicóloga fala desde quando eu comecei a fazer terapia, velho. Tipo assim, quando eu comecei a falar de relação, de pessoas específicas, de padrão específico que eu me entrava ali. E ela falava isso de, você não tem inclusive é um dos padrões meu, né? Ficar tentando correr atrás das pessoas. Hoje em dia você não tem que tentar correr atrás de ninguém, velho. Tipo assim, quem gosta de você, você vai saber, né? É recíproco, as coisas têm que ser recíprocas. Então você vai conseguir identificar, você vai conseguir olhar, porque é sofrido. Imagina você querer ficar correndo atrás das coisas, tipo, a qualquer custo. O quão sofrido isso é, né? Isso dói também um pouco, né? Tipo assim, porque acaba você não consegue chegar no objetivo nunca. Ou até às vezes consegue, mas às vezes por migalha, né? E depois você entra naquele padrão da ânsia de conquistar e o tédio de possuir, tá ligado? Tipo assim, entra em muitas ramificações, né? Então essa identificação de tentar entrar onde não te cabe, tanto no âmbito de amizade, mas também
principalmente, né, no âmbito de relacionamento, é muito perigoso, mano, principalmente pra nós homens. Eu acho que a maioria das pessoas que me escutam aqui são mulheres, né? Eu imaginei que isso aconteceria, né? Não à toa que o público que o público que mais faz terapia são as mulheres no geral, e que possivelmente ficariam curiosas por causa disso, né? Mas mano, se tem algum cara aí que me escuta, é muito comum a gente aprender a tentar conquistar, né, velho? Tipo assim, uma coisa é você correr atrás, ficar correndo atrás e se provar a qualquer custo, né? Tipo assim, entrar num limbo do tipo que você precisa se enquadrar na vida da pessoa, sabe? Tipo assim, você precisa se moldar totalmente pra entrar na vida de uma pessoa. Isso é muito perigoso, mano. Você não precisa ficar tentando conquistar as pessoas. E de novo, conquistar é diferente de fazer a pessoa se sentir bem, né? Você consegue fazer algo que a pessoa se sente bem, fazendo algum tipo de situação que a pessoa gosta, ou dando um presente que a pessoa gosta, ou qualquer outra coisa que a pessoa goste de fazer ou de ter. Isso é diferente de você ficar correndo atrás de migalha. Mulher também passa por isso, né? Eu sei que passa por isso. Mas eu acho que no caso das mulheres, pela rede de apoio gigantesca que normalmente se tem, acaba que a identificação entre vocês, mulheres, acaba sendo um pouco mais fácil do que entre os homens, aí os caras ficam correndo atrás de pessoa que, tipo assim, mano, para com isso, tá ligado? Tipo assim, você consegue muito mais que isso, né? Então, você não precisa tentar entrar onde não te cabe, né? Você não precisa tentar ficar correndo atrás onde não te cabe. Tem um interesse X, né? Você quer saber mais sobre a pessoa, mas a pessoa não te deu um mínimo de interesse de volta, um mínimo de curiosidade de volta, sai fora, muda a rota, tá ligado? E isso é um recado pro Jean também, que tá falando isso aqui, porque eu tô começando a identificar isso melhor agora, né? Eu tive muitas situações em que eu precisei correr atrás muito, né? Inclusive na adolescência, que eu acredito que foi quando esse padrão ficou mais sólido, né? Eu acho que o padrão ele surge de outras maneiras também, mas ficou mais sólido assim um pouco mais na adolescência. Então, eu tô começando a identificar um pouco mais disso e começando a entrar num tipo de pensamento que beleza, eu quero fazer isso, mas eu tô indo pro lado contrário agora. Por exemplo, eu quero correr atrás dessa pessoa X, mas eu não tô tendo o mínimo de reciprocidade. Então eu vou começar a pensar o contrário. Eu falei assim, mano, se eu vou mandar mensagem agora, se eu quero mandar mensagem agora, eu não vou mandar mais, né? Eu vou ficar na minha. E eu escondo o celular de mim, tipo, fico longe do celular, tá ligado? Ou então, tipo assim, eu quero responder um story X aqui. Não vou responder, velho, porque não faz sentido eu responder, tá ligado? Tipo assim, as coisas têm que ser recíprocas e a pessoa não mandou nada pra você ser pra, como um sinal. Então as coisas têm que ser bem claras, né? E eu tô buscando um pouco isso. E é pra você também que tá escutando. Pra você também que tá escutando aí. É importante a gente conseguir identificar esses padrões pra gente não passar por situações desagradáveis e indesejáveis. Olha só, esse episódio foi legal, tá sendo bacana, não tá? Mas eu vou concluir esse episódio com isso. Eu comecei falando sobre a questão do perdão, que tipo, as pessoas. Só um resumo, né? Galera que me escuta aqui, que é próximo a mim, que, né, se sentiu na obrigação de pedir perdão a mim, relaxa, tá tudo certo, eu não tenho mágoa. Na verdade, eu tenho pouquíssimas mágoas na minha vida e arrependimentos também, pouquíssimos. Então tá tudo certo, vida que segue, tamo junto, me chame, vamos trocar ideia, tá tudo certo. E sobre essa questão de tentar entrar onde não te cabe, né? De tentar ficar correndo atrás de coisa que não faz sentido, né, nesse momento. Tome cuidado com essas flags, com essas bandeiras, né? Tome cuidado com isso, consiga identificar isso de uma melhor maneira. E como que você consegue identificar isso? Da melhor maneira, no meu ponto de vista. Fazendo terapia, olha só que delícia. Então, se você concorda comigo? Deixa aí nos comentários, né? Troca ideia. Se você acha que esse episódio faz sentido ser compartilhado, compartilhe, mande pra alguém ou poste no story. Tamo junto nessa. E é isso. Por hoje é isso. Mais um episódio pra vocês, episódio 19.
Belezinha, time? Muito obrigado por mais esse episódio, por escutar mais esse episódio. Me siga nas redes de novo, @jeananjos, @fuiterapia. Nos acompanhe, porque eu tô prometendo muito, né? Mas vai ter, eu prometo que vai ter muitas novidades chegando aí em breve. Tamo junto? É nóis. Valeu demais e fui!